Essa semana eu fui fazer um exame e eles aplicam um medicamento e a gente só pode fazer o exame 2 horas depois. E a moça que estava aplicando o medicamento em mim, ela pegou minha ficha, leu e falou comigo assim: aqui na ficha não está escrito o seu problema é na mama direita ou na mama esquerda. Eu falei com ela assim, porque é nas duas. Aí ela parou um instante, olhou para mim e falou assim: você não precisa preocupar não, que você está na mão de Deus. Aí eu falei com ela: amém. E porque eu estou na mão de Deus mesmo, que eu não vou reclamar da doença. Aí ela falou comigo assim: quem está na mão de Deus, igual você está, não precisa reclamar, nem se preocupar, porque Deus está cuidando de tudo. Amém? Aonde eu vou, para onde eu me viro, o Senhor diz que tem cuidado de mim. E assim como Ele cuida de mim, Ele cuida de você também. Ele cuida de cada um de nós. Porque nós não somos nada, querido. Nada, nada, nada. Nós somos carentes do cuidado. Nós somos carentes do amor desse Deus tão maravilhoso. Amém? Eu estou mais propensa, né, a querer esse carinho por causa dessa fase de doença. Câncer é uma doença que assusta, que deixa a gente apavorado. Mas, como disse aquela enfermeira ali, eu estou na mão de Deus. Amém? E eu continuo na mão dele. Haja o que houver, eu estou na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apesar de não ser nada, eu estou na mão de Deus. Glória a Deus. Criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem e por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e este mesmo espírito
sobrou. É o barro que sobrou. Aleluia. Assim somos nós, queridos. Como o barro que sobrou da criação. E o Senhor nos fez. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Neil para cantar uma música comigo. A gente ia cantar domingo passado e não deu? Aí ficou nesse domingo, amém? Isso. É uma música que nós cantamos desde que a gente era criança. Graças a Deus. Logo hoje que eu tô com a garganta bem esquisita. Garganta bem arranhando. Quando o nenenzinho já tá desse tamanho, tá dando meu por comer, Rubens. Tá dando tremendo de filmamento flash, mano. Seja bem-vindo, graças a Deus. Prazer em vocês aqui. Filha do Gidrazo. JL Silveira tá ali. Deus abençoe. Conversamos muito essa madrugada, né? Conversamos bastante essa madrugada. Nós conversamos muito essa madrugada agora. Graças a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou tentar falar um pouco mais fino. Está embolando, a garganta tá meio ruim.
Alguém tem uma apresentação aí? Foi emprestar? Não, ninguém não. Graças a Deus. Basto está ali também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... Meu lenço sumiu. Alguém tem papel para mim lá? Meu lenço sumiu. O lenço do... Nós estamos na meia, né? Não quero para cantar hoje, logo você vai cantar hoje. Mas, irmãos, deu melhorada, né? Deu melhorada para desmaiar. Vamos falar um pouco da soberania de Deus, do poder de Deus. Nós vamos dar a introdução. Entende-se por poder, entende-se por força, por poder, entende-se por poder o domínio que alguém pode exercer sobre outras pessoas. Riqueza é o domínio em cima da matéria. Riqueza é o domínio em cima do material. Riqueza é o domínio em cima daquilo que tem valor. Isso se chama riqueza. Poder é o domínio em cima de pessoas. O domínio em cima de algo que não precisa ser material também. Por exemplo, quem estuda matemática tem o domínio sobre a matemática. Então o domínio não precisa ser algo palpável, não precisa ser algo sobre alguma coisa palpável. A riqueza é sobre algo palpável. Pessoa que tem aviões, tem imóveis, tem dinheiro. Isso se chama riqueza. O poder é uma coisa muito mais além. Não se precisa ter riqueza para se ter poder. Não precisa ser rico para se ter poder. Para ter poder, ter domínio sobre outras pessoas, coisas intangíveis, não é necessário dinheiro. Agora, para ter riqueza é preciso de dinheiro. Nos últimos anos, nós vimos a crescente pujança da religião, a religião em si, a religião em geral. Não me restringe apenas à religião evangélica, mas nós vemos que as religiões têm crescido em riqueza. Têm crescido muito em riqueza. Nos últimos 500 anos, tem crescido muito em riqueza. Nós vemos a Igreja Católica, seria a igreja mais rica do mundo. Nós vemos os islâmicos, os mulás, os ayatolás. Quem lembra aqui dos anos 80, do Ayatollah Khomeini? Ayatollah Khomeini, nos anos 80, todo dominava em cima do Irã. Ele já era muito rico, mas eles chegaram a uma época que queriam poder. Era a chamada Era dos Ayatolás. Começou depois da Segunda Guerra, não foi isso? Depois da Segunda Guerra começou a Era dos Ayatolás. Eles não satisfeitos apenas com a riqueza que eles tinham, começaram a querer poder em cima das pessoas. Essa semana nós vemos, quem está assistindo o jornal, está acompanhando aqueles distúrbios na Ucrânia, em Kiev. No sábado agora, o presidente fugiu do país e foi descoberto a grande riqueza que ele guardava. Ele era muito rico, então além de ter poder em cima das pessoas, ele tinha riqueza. Então quando nós vemos na linha humana, na humanidade, sempre o poder está associado à riqueza. Sempre eles querem associar aquele que é rico, ele quer ter poder sobre as pessoas. O dinheiro ele já tem. O dinheiro já vem fácil às vezes para ele. Então, ele quer ter agora poder sobre as pessoas, e isso nós vemos crescente nas religiões. Quem lembra aqui da década de 70, mais ou menos 75, 76, aquele Jim Jones e o massacre das Guianas, onde morreram acho que quase 900 crentes nele que foram seduzidos e eles se sacrificaram em nome de uma causa, em nome da causa que Jim Jones defendia. Jim Jones ele larga a Bíblia, ele abandona a pregação bíblica e começa a ter revelações próprias mesmo, revelações que, segundo ele, vinha de Deus, mas na verdade vinha da cocaína que ele cheirava. E aí ele conseguiu seduzir algumas pessoas, 900 pessoas, leva para as Guianas francesas e ali monta uma comunidade e ali as pessoas morrem. E as pessoas se suicidam, são ordenadas a eles a se suicidar. Ele já era muito rico, ele então agora estava exercendo o poder sobre as pessoas. Quem lembra da seita do ramo de Davi, David Koresh, também na década de 1990, década de 90, acho que foi 96, 97, do Texas, que eles também morreram também, David Koresh faz a mesma coisa, se intitula como Messias, seduz as pessoas e exerce o poder sobre elas, levando-as a resistir contra o exército do Texas, contra a Guarda Nacional, e ali ele
põe fogo na comunidade onde eles estavam e muitos morrem queimados. Nós temos um outro também agora para trás, um outro também que os homens se castravam para poder serem arrebatados. Se castravam, eles se tornavam eunucos, e segundo ele, quem vai entrar no céu tinha que ser eunuco. Ele seduzia as pessoas, com o poder dele de influência dominava as pessoas, não o poder hipnótico, mas o poder persuasivo das palavras, persuasivo da pregação, persuadia as pessoas se deixavam castrar, os homens se deixavam castrar para ser arrebatados, e todos só morrem envenenados também, todos morrem envenenados de roupa preta dentro de um lugarzinho pequeno, numa casa pequena, porque assim achavam que iriam alcançar o céu. Nós também temos um episódio no Brasil da Guerra de Canudos. Foi o Antônio Conselheiro. Ele não tinha riqueza, era pobre, mas tinha influência e poder. Ele faz a mesma coisa, ele faz um levante, ele monta uma comunidade que resiste ao volante, que era a polícia da época, resiste contra o governo. Segundo ele era a própria encarnação de Jesus. E por aí nós vemos então o exercício de poder dos líderes religiosos, independente da fé que eles professam, mas a religião tem uma grande probabilidade das pessoas mal informadas ou mal intencionadas. As pessoas mal intencionadas exercem esse poder religioso e vai dominando as pessoas, fazendo as pessoas fazer o que o líder quer e não o que a palavra quer. Quando nós vamos para o Evangelho, quando nós vivemos para Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo não exerceu o poder de persuasão em cima de ninguém. Ele não exerceu o poder persuasivo em cima de ninguém. Todos que chegavam até ele era esclarecido pela palavra. Jesus falava da palavra, ele era esclarecido pela palavra. Jesus não usou nenhum poder hipnótico, não usou nenhum poder de cura para arrebanhar as pessoas. Muitos dos que foram curados mandavam o quê? Ficar calado, não falar nada com ninguém, ficar quieto, não falar nada com ninguém, e assim ele levando o ministério dele sem exercer domínio sobre as pessoas. Se Jesus Cristo exercesse domínio sobre as pessoas, não existiria João 6,66. O capítulo de João, capítulo 6, do versículo 60 em diante, não existiria. E Jesus começa a fazer o seu discurso e as pessoas o abandonam, vão embora. Então, por que isso? Por que ele não fazia isso? Ele podia fazer isso tudo. Na tentação do deserto, qual que é a sugestão de Satanás para Jesus Cristo? Transforma essa pedra em pão para satisfazer a sua necessidade imediata. Depois, o que ele fala? Sobe no pináculo, pula de cima, os anjos vão te segurar e as pessoas vão te ver e crer que você é o Cristo. Você vai influenciar as pessoas. Jesus fez isso? Não. Depois fala com ele, tudo isso te darei se prostado e adorares. Então Jesus nega também a riqueza. Ele não quer saber de riqueza, não quer saber de poder temporal, ele não quer saber dessas coisas. Ele quer apenas saber de falar a palavra, o Evangelho. A palavra falando a palavra, Jesus Cristo, o verbo, declarando a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pela manifestação de poderes, supostos poderes especiais. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus. E a exposição da palavra de Deus nos demonstra, coisa que ela mostra para nós. Deus como Ele é, e não como eu acho que Ele é. É como Ele é. E isso vai gerar fé em mim, porque meus olhos começam a ser abertos, eu começo a ter entendimento disso, eu começo a prestar mais atenção àquilo que Deus diz que Ele é, e não conforme eu acho que eu seja. Aí eu te pergunto, o quanto você quer conhecer de Deus? Essa pergunta vai acompanhar você, talvez, durante muito tempo, esse ano nas pregações. O quanto você quer conhecer de Deus? O quanto você está interessado em conhecer de Deus? O quanto te importa conhecer de Deus? Sabendo que conhecer a Deus, as suas certezas vão ser demolidas. Sabendo que conhecer a Deus, as suas preconcepções vão ser anuladas. Sabendo que conhecendo Deus, conforme a palavra diz, o seu ser tende a ser anulado para que ele cresça em você mesmo. E ele crescendo em você, os seus dogmas, os seus vícios, as suas carências hão de ser supridas pela graça de Deus em você. O apóstolo Paulo, doente, clama a Deus que tire dele o espinho da carne. O que Deus fala com ele? A minha graça te basta. Então, a troca que Deus tem para fazer conosco é a graça, e somente graça. Ele não vai te encher com tinta azul, ele não vai te encher com a tinta amarela, ele não vai te preencher com outra coisa a não ser graça.
A graça é a esperança de que há alguém que cuida, há alguém que está no controle, e muito mais do que isso, há uma esperança acima dessa vida, há uma esperança além dessa vida, há uma esperança que não repercute muitas vezes na minha vivência do dia a dia. A esperança de esperarmos a Nova Jerusalém, de esperarmos andar em ruas de ouro, a gente gosta de enfatizar isso, de andarmos mais do que andar em ruas de ouro, andar na presença do Cordeiro, usufruir da presença dele em um ambiente em que não há mais lágrima, não há tristeza. Essa esperança muitas vezes não reflete como sentido de vitória pessoal em sua vida, não reflete como nada material ou palpável na sua vida, mas reflete apenas como Hebreus, no capítulo Hebreus 10, né, fala que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Vai refletir isso em você, como esperança. Você não vai ter nada palpável que você possa pegar e falar assim, essa é a minha garantia da vida eterna. Não, você vai se apegar na fé que Ele coloca em você. Muitas vezes essa fé vai trazer em você angústia, vai trazer em você tristeza, vai trazer em você uma percepção das coisas que os outros não percebem, vai trazer para você uma decepção com a humanidade. Isso que a fé traz em você. Mas ao mesmo tempo reflete isso tudo para a esperança em Deus. Colocamos esperança em homens, mas esperança em Deus. Na verdade, a fé sempre vai apontar para Deus. Então, sabendo disso e revelando as coisas de Deus para nós precisamos então de nos voltarmos para a palavra. Para conhecermos a Deus, temos que nos voltar para a palavra. Não podemos nos voltar para outra coisa ou para algum prognóstico. Não conhecemos a Deus consultando os horóscopos diários. Não conhecemos a Deus consultando o nosso coração, porque enganoso é o coração do homem. Não conhecemos a Deus consultando as nossas impressões. Eu acho que é assim, não. Nós consultamos e conhecemos a Deus quando consultamos a palavra. Então vamos consultar a palavra? Amém? Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre a